Igreja Evangélica Ministério Restituição, tá bom? Então, pronto. Já semearam? Rápido, vocês semearam mesmo? Trouxe Bíblia? Vamos aí meditar na palavra do Senhor. A segunda carta do apóstolo Paulo, 2 de Coríntios, capítulo 10. 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo de número 3 a 5. 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo de 3 ao versículo 5. O tema de hoje está nós vamos encontrá-lo aqui. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O tema de hoje é: nossas armas não são carnais. Diga: as minhas armas não são carnais. De novo, igreja, diga: a minha arma não é carnal. As armas da nossa, versículo 4, as armas da nossa milícia não são carnais. Senhor Jesus Cristo, tua palavra é única, tua palavra te representa. Quando ouvimos a tua palavra, estamos te ouvindo, Senhor. É como se o Senhor estivesse sentado num trono aqui, no nosso meio, e ditando as coisas, falando comigo, falando com o outro, com a outra, falando com todos. E nós entendemos assim. Por isso que viemos a esse lugar. Respeitamos essa casa, respeitamos o convite do pastor da igreja, quando convidou para orarmos juntos. Estamos aqui, totalmente envolvido com o espiritual. Alimentamos nosso corpo físico com comida, com água, com frutas, legumes, verduras. E agora vamos alimentar também o espírito pelos ouvidos. A carne alimenta-se pela boca e o espírito pelos ouvidos. Que essa palavra cheia de unção, cheia de dínamos, cheia de poder, cheia de virtude, que te representa, que é o teu poder na terra, e a igreja que recebe a palavra como poder de Deus, digam todos amém, amém. Isso, irmão, bate forte, irmão. Obrigado, irmão, obrigado a todos os santos. Nossas armas, o tema que eu pus, nossas armas, porque Paulo diz no plural, no versículo 4 ele diz: porque as armas, versículo 4 no começo, irmão, capítulo 10, verso 4, porque as armas, diga armas. Então nós diga assim: eu tenho, diga eu tenho, só eu que falei, diga eu tenho armas que não são carnais. Diga: antes de eu conhecer a verdade, eu usava armas carnais.
As armas carnais que se usam hoje, as pessoas ficam sem comer. Isto não tem nenhum poder de nada. Você ficar sem se alimentar, isso não está dizendo nada diante de Deus. Ficar sem mastigar um pão, comer um feijão, você acha que você deixa de comer um pão, um feijão, um arroz, uma carne, isto vai te gerar o quê? Nada. Nada. Durante muito tempo da minha vida eu cheguei até a ficar doente. Tive uma crise de cistite. Quem sabe o que é uma cistite? Forte. Eu saía do banheiro, voltava para o banheiro, saía do banheiro, voltava para o banheiro, ficava nessa guerra, porque eu aprendi que isto era uma arma, e eu sempre me dediquei ao Senhor. Eu não sou metade do Senhor e metade do Flamengo, do Vasco, do Botafogo. Eu sou 100% do Senhor. Então eu nunca brinquei de dividir o meu coração com alguma coisa, a não ser com o Senhor, dar tudo para Ele. Então o que me ensinaram, eu fazia. Vamos passar uma quarta-feira de jejum. Minha esposa está aqui, testemunha. Nem uma gota d'água punha na boca. Passava lá, porque eu queria ter arma, porque eles me ensinaram que isto era uma arma. Até hoje eles dizem isso, que isto é uma arma. Não. No novo pacto são outras armas. Armas da verdade. A verdade é uma arma. Porque se você vive e prega e defende e anda na verdade, você tem a proteção do Deus Todo-Poderoso na sua vida. O mundo pode rachar aqui embaixo, tu vais ser protegido por Ele. Pode acontecer o que acontecer nessa terra. Eu não me preocupo com nada, irmão. Eu não me preocupo. Eu estou te falando, não é de boca para fora. O que eu tenho de confusão na minha vida, na minha não, né? Que trazem para mim, que a minha vida não tem confusão. Eu sou da paz. Quem é da paz não tem confusão. Então eu sei que eu tenho armas. Eu aprendi que quando o homem trabalha, ou seja, faz com a carne algum sacrifício para receber alguma coisa, automaticamente, se você trabalhar 10 horas, 20 horas, você vai ganhar mais do que quem trabalhou 1 hora. Dependendo também do trabalho. Vamos colocar que você vai fazer uma colheita te chamam para você fazer uma colheita de laranja, aí você só trabalha 1 hora, eu trabalho 1 hora, você trabalha 20 horas. Então você vai ter um prêmio maior, porque você trabalhou mais, mas isso é carne, isso é esforço carnal. Agora, mas quando o homem, ele se punha a orar, porque há coisas que a gente sabe que tem que ser feito por nós. Quando você sabe o que tem que fazer, sabe o que você tem que fazer? Ir lá e fazer. Você não pode colocar a tua responsabilidade nas costas de Deus. Muitos de nós, digo os cristãos, se acomodaram tanto que eles não querem fazer absolutamente nada. Dizem sim, Deus proverá. Deus proverá aquilo que eu não posso prover. Então, por que Deus fez cair pão do céu lá no deserto? Será por quê, irmão? Diga aí alguém. O que estava faltando no deserto? Não tinha mercado, né? Não tinha um açougue, não tinha um sacolão. Tinha? Não. Se tivesse mercado, sacolão, Deus iria fazer cair alguma coisa do céu?
Se tivesse mercado e as pessoas, oh Deus, assim que ficam os crentes, está lá o mercado lá, para você tem que trabalhar, para ir lá no mercado você tem que trabalhar. Trabalhar dá calo, dá dor na coluna, dá dor na cabeça, dá dor nas pernas, fica cansado. Então uma coisa eu quero deixar vocês hoje, que há coisas que é você. É eu, é você. Não adianta falar, Deus, faça isso, faça aquilo. Mas há coisas que é Deus. Então não existe só Deus, a parte de Deus, a parte de Deus. Claro, a parte de Deus é a parte de Deus. Qual é a parte de Deus? Jesus falou assim, para os homens é impossível. Para Deus é possível. Então qual é a parte de Deus? As coisas impossíveis. Será que é possível pegar essa caixa aqui e botar para cá? Claro. Se ela pesasse 50 quilos, eu aguentaria? Não, não aguento. Mas se eu não aguento, eu vou falar para Deus vir aqui e me ajudar? Ou eu vou chamar o irmão, ou outro irmão? Entendeu, abençoado? Então, às vezes, a gente fica fazendo orações inúteis, falando palavras inúteis, gastando o nosso tempo orando errado, coisas que eu deveria fazer, e fico pedindo para Deus, e as coisas que Deus tem que fazer, Ele não faz, porque a gente não pede para Ele, porque a maioria de nós, pedimos tudo. Você sabe que pessoas que pedem, mulheres solteiras pedem marido para Deus? Quem sabe disso? Deus, me arruma um marido. Ah, tá, pode deixar, eu vou descer e vou arrumar um para você. O homem solteiro pede uma mulher, Deus, me arruma uma mulher. Me arruma 2, 3. Né? É assim. Aí a pessoa fica sem marido e fica sem mulher. Porque fica pedindo coisa que a pessoa que tem que fazer. Pastor, tudo bem, se o senhor fosse solteiro, como é que o senhor faria? Os homens solteiros perguntando para mim, né? Mas eu me ajeitava, cortava o cabelo, tirava esses bigodes do nariz, esses cabelos que saem do nariz, aparava a barba, ficava bem cheiroso e saía piscando por aí. Não é, irmão? O irmão falou de verde, não é assim, irmão? Isso. Não ia ficar perdendo tempo ajoelhado pedindo a Deus para me dar uma mulher, pô. Minha mulher estava lá, está ali, ó, estava lá trabalhando lá na farmácia e eu trabalhando de camelô. E deu rolo. Não tinha telefone não, irmão. Não existia telefone na época. A gente era do tempo das cavernas. Aí eu fico lá, meu Deus, eu queria tanto. Ah, ele está ali, a cearense está ali te olhando. Entendeu? Então tem coisas que é você. Então não fica perdendo o seu tempo botando Deus para fazer o que você tem que fazer. Então você procure aquilo que é impossível para você. Cata na tua vida, fala, Senhor, eu não sei, você sabe o que é impossível para você, o que é impossível para você. Mas se você puder chamar alguém para te ajudar, chame. Mas se você não tem como, não é uma outra pessoa que vai te ajudar, não tem como, ninguém pode te ajudar. Às vezes é um tumor, às vezes é um câncer, um filho na droga, um marido no álcool, uma doença incurável, sabe, o tráfico, milícia, tudo perturbando sua casa, você não sabe o que fazer mais. Eu vendo a minha casa, vou embora. Para onde você vai? Para onde você vai? Tem demônios por lá também. O único lugar onde não tem demônio, sabe onde é? Só do céu. Só do céu, irmãos. Então nós temos que começar a orar de acordo com a palavra de Deus. Deus não atende orações se não for de acordo com sua palavra. Deixa eu te mostrar aqui um caso aqui. 1 de Samuel, capítulo 30. Deixa eu ver se dá para a gente ler. Capítulo 30, 1 de Samuel,
Sucedeu, pois, que chegando achou, irmão? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, Davi estava chegando no acampamento. Os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag. Ziclag é uma cidade. E esta ferido e queimado. Feriu e queimou tudo. Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém, ninguém mataram. Nem pequenos, nem grandes, tão somente levaram consigo e foram a seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, ei-la queimada, e as suas mulheres e seus filhos, suas filhas, eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e fizeram o quê? Choraram. Então diz que eles começaram a chorar. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Então tem uma hora na nossa vida que a gente chora. Quem é que chora às vezes por situações? Mas você não pode viver a vida toda chorando. O choro não mudou a vida. Olha para os pastores aqui, por favor. O choro não mudou a vida, nem a situação de Davi. Nem o povo chorando, nem ele chorando. Diz que eles choraram, até não ter mais forças para chorar. Versículo de número 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, a Aionã, a Gerita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Nabal foi embora, né, morreu, e ele casou-se com a viuvinha, né? Esperto Davi, né? Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Por que o povo ficou querendo pegar Davi? Porque Davi era o rei, e ele deixou os seus súditos, sabe, sozinhos, abandonados. E eles falaram: você é um rei incompetente, como é que você faz isso? Então, estavam todos em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Porém Davi fez o que, irmãos? Reanimou-se aonde? Então, se você vem aqui, você pode ter chorado, pessoas estão me ouvindo agora, pode ter chorado a semana toda, o mês todo, e agora você se reanimou, o Senhor te renovou, você está aí pela rádio, hoje Deus te deu um sacudimento aí na sua casa, Ele te renovou. Então diz que, deixa lá, irmão, então diz que ele se reanimou-se no Senhor, ele se reanimou, ele já era um animado, mas a situação veio, ele ficou triste, chorou, ficou para baixo. Mas quando ele começou a conversar com o Senhor, o que aconteceu? Quando você começa a conversar com o Senhor, você começa a se animar. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então, isto aqui que nós temos que fazer quando há coisas impossíveis que você não pode resolver. Davi não sabia para onde os caras tinham levado a sua esposa, não sabia onde tinha levado as crianças, não sabia para onde tinha levado os seus bens, saquearam, levaram tudo, não sabia. Mas Davi acreditava e servia a um Deus que tudo vê e tudo sabe. Se você quer saber alguma coisa que você ainda não sabe, quer descobrir alguma coisa que você ainda não descobriu, pergunte para Deus que tudo vê, que Ele revela para você. Pode perguntar. Então consultou Davi a quem?
Você sabe o que as pessoas fazem quando elas estão em apuros? Elas compram o jornal e consultam o horóscopo. Eu sou Câncer, eu sou Sagitário, ou Peixe, ou Escorpião. O que mais tem? Leão, Touro, Gato. Gato não, né? Gato já é jogo de bicho, né, irmão? Consultou Davi quem? Dizendo. Aí ele falou: eu não sei para onde eles foram. Perseguirei eu o bando. Olha a oração de Davi. Isso é uma oração. Senhor, eu vou perseguir o bando. Se Deus falasse não, ele não. Alcançá-lo-ei. Olha aqui, irmão. Respondeu-lhe quem? Deus fala. Por que ele não fala comigo? Se você for surdo, ele não vai falar contigo. Se você for mudo, ele não vai falar contigo. Ele fala com aqueles que falam com ele. Se você fala com ele, ele fala contigo. Se você não fala com ele, ele não fala contigo. Então diz que perseguirei eu o bando. É o Davi falando com Deus. Alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe quem? O Senhor respondeu. Diga, ele respondeu. O que ele respondeu? Persegue-o. Agora, para onde? Persegue-o. Porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achava. Davi pegou ele mais 600 soldados, vamos embora atrás, vamos lá. Guarda aí quantos homens foram. Bota lá a irmã para trás. Essa irmã é ligeirinha, hein? 600 homens. Guarda esse número aqui. Com 600 homens que com ele se achavam. Agora, chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Quando chegaram num lugar, alguns já ficaram para trás. Ó, chama retardatário. Davi, porém, quantos agora? Cadê os 200? Cadê aquela irmã que sentava aí? E aquele outro irmão? Ai, onde está ele? Não tinha 600? E agora quantos tem? Assim acontece na igreja. Você não pode ficar olhando para quem não está. Você tem que seguir teu caminho. Se teu marido não vem, vem você. Se tua esposa não vem, vem você. Um será levado, outro será deixado, irmão. Isso é verdade, ninguém vai fugir disso não. Davi, porém, e 400 homens continuaram. E os outros? Desistiram. Você é dos 400 ou você é dos 200? Pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam. Estavam cansados, né? A distância é a mesma. Os 600 andaram a mesma distância, 200 ficaram cansados. Sabe por que eles ficaram cansados? Porque não se prepararam. Quando você não se prepara, você se cansa logo, você desiste, você tem que estar preparado. A única forma de preparar um guerreiro de Deus é estudando a palavra de Deus. 200 não se prepararam para fazer a caminhada, ficaram para trás, ficaram cansados que estavam. Passaram o ribeiro de Besor, acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. No caminho eles acharam um homem. E deram-lhe, ninguém sabia quem era aquele homem. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figo seco e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. O cara estava 3 noites e 3 dias prostrado ali, e já era para estar morto. Mas Deus tinha um plano para responder Davi, a oração de Davi, para mostrar onde estava a sua família. Então lhe perguntou Davi:
de quem és tu? De onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita. O meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado do sul dos querelitas, contra o território do Judá, aonde se meteram, e contra o lado do sul de Caleb, e pusemos fogo aonde? Olha o cara caguetando, nós tacamos fogo, eles dizem, você estava lá, né? Então você sabe para onde eles foram. Vamos lá. Disse-lhe Davi: poderia descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus, o cara falou para Davi, que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor. Descerei até e guiarei a esse bando. E descendo guiou, eis que estavam espalhados sobre todas as regiões, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão os 400 moços montados em um camelo fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado. Os amalequitas também salvou as suas 2 mulheres, e não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojos, nada do que lhe havia tomado, tudo Davi trouxe de volta. Ele não sabia de nada, onde estava, mas Deus usou aquele homem, deixou aquele homem ferido e largou o cara para trás. Davi encontrou, deu comida, o cara guiou, ele foi lá. Você viu que 400 homens fugiram. Imagine quantos homens tinham lá. Se eles encarassem o exército de Davi, Davi só estava com 400, diz que 400 fugiram. Então eles tinham para mais de 1 milhão, mais de 1000 pessoas ali, de soldados, mas Davi pegou eles nas distraídas, estavam tudo doidão, bêbados, e Davi chegou e começou a matar, os outros fugiram. O que eu quero deixar, irmão, para a gente terminar, já chegamos 21 horas, que quando você for tomar uma decisão na sua vida, que você não sabe para onde ir, não vá. Tem gente que toma decisão, os outros decidem a vida dela. Aqui só tem uma criança ali, que não pode decidir a vida dela. Aqui todo mundo aqui é adulto. Você não pode deixar o outro decidir a sua vida. Tem gente que o outro decide a vida dele. Aí decide para o lado errado, aí dá ruim. Então, igreja do Senhor, quando você for tomar uma decisão, um prejuízo que você levou, sabe, uma perda, qualquer coisa que você não sabe o que fazer, consulte a Deus. Diz que Deus respondeu Davi. E diz a palavra do Senhor, não precisa botar lá não, em Hebreus 13:8, que o nosso Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será o mesmo eternamente. Então, Ele respondeu ontem, Ele responde hoje e Ele vai te responder sempre. Agora, Ele não pode responder quem não fala. Se você não abrir a sua boca para falar, Ele não pode te responder. Assim disse o Espírito, assim disse o Senhor. Esta foi a vontade de Deus. Amém, 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 amém. Vamos todos ficar de pé, por favor, em nome do Senhor.